bom, pessoal? Bom, agora nós vamos fazer um vídeo que eu tava louco para fazer para vocês, porque nós tivemos uma reunião na semana passada. Você já conhece Jason, Robert, say hello. Tchau. Tchau. E nós tivemos uma reunião com dois amigos do Robert na semana passada e eles trabalham especificamente, eles são advogados, eles trabalham especificamente para as pessoas que estão com problemas financeiros. Então, o que acontece? A pessoa compra uma casa, ela faz um financiamento numa casa e aí, por qualquer razão que seja, ela perde o trabalho, ela perde o emprego, a esposa, perde o marido, o emprego, ele não consegue pagar o mortgage desse imóvel e ele, para não negativar o nome dele, ele vende esse imóvel por um preço bem aquém do preço do mercado. Com uma série de facilidades, obviamente, e esse advogado ele negocia com o banco os valores de pagamento. Então, por exemplo, vamos dizer, você tem um imóvel de 150 mil dólares, tá? Você pagou para o banco metade disso, 75 mil dólares. Faltam 75 mil dólares de saldo ainda para você pagar para o banco, certo? Apertou a situação, está com problema financeiro, não está conseguindo pagar esse imóvel. Esse advogado vai, negocia, esse que é um advogado que estudou com o Robert, ele vai, negocia esses valores junto com o banco para ficar pelo valor da dívida, negocia com o proprietário do imóvel, que é quem está devendo, para que esse valor seja o menor possível, para que nós possamos ir lá comprar esse imóvel e aí termos como um investimento. Vamos dizer, um imóvel de 150 mil, vamos dizer que numa excelente negociação nós conseguimos comprar por 100 mil, ou às vezes pela dívida do banco, né? Então, eu vou pedir para eles explicarem para vocês o que é foreclosure, o que é um short sale, e aí depois eu vou fazer um pouco mais de detalhamento disso para vocês, tá? Jason, or Robert, please explain them what is a foreclosure and a short sale. In the United States, when the real estate crunch happened, starting in 2008, a lot of people paid too much for houses and really couldn't afford them. So it came to the point where they could not pay for them any longer. And then the bank who held the mortgage attempted to take them back. That is called a foreclosure proceeding. So in order to stop that, these people hired lawyers who specialize in trying to prevent a foreclosure, or in the alternative, in helping negotiate with the banks for the sale of the property. So we have the foreclosure, which is the taking of the property back by the bank, and we have a thing called a short sale. A short sale is when somebody comes in and attempts to buy the property from the person who's being foreclosed by the bank and offers them less than the property is worth. So it's short sale because it's short of the amount that would normally pay off the mortgage. In those cases, the lawyer then goes and negotiates with the bank that has the rights to the property and holds the mortgage for a price less than the mortgage. That then helps the bank, because they get their money back, at least most of it, and helps the people who had the mortgage that's being foreclosed, because they're then no longer obligated to the bank to pay back the mortgage. In those cases, there is usually a savings to the person who is buying the property, as opposed to if they went and just bought it in the normal market. Good. And how could it affect the credit score if they just decide not to pay the bank? Well, it's devastating to the credit score. And For how long? I'm not sure. I think 7 to 10 years. Yeah, that's what I thought. 7 to 10 years. Yes. Ou seja, se a pessoa não pagar o mortgage dele aqui nos Estados Unidos e decidir não vender num short sale ou num foreclosure, ele vai ter o credit score dele arruinado por 7 a 10 anos. Isso quer dizer que ele não vai conseguir financiar um pirulito. Aqui nos Estados Unidos, o credit score é uma das coisas mais importantes que a pessoa tem. Todo mundo toma muito cuidado com isso, porque sabe que
pode afetar diretamente, pode ter problemas diretos, ele não vai conseguir alugar uma casa, ele não vai conseguir comprar outra casa, ele não vai conseguir alugar um carro, ele não vai conseguir comprar um carro, ele vai ter uma série de problemas. Então, às vezes, essa negociação é muito importante para que a pessoa mantenha o crédito dela, mantenha o credit score dela, para que eventualmente ela está num problema financeiro, ela paga aquilo, mesmo que ela tome um prejuízo, ela resolve aquele problema para que ela depois possa financiar um outro imóvel num valor muito mais baixo, mas que ela continue tendo aí o credit score dela inabalado, certo? Bom, so what kind of services we can provide to our clients regarding this situation? So, because of our long-time presence in South Florida, and we have a lot of friends, a lot of other lawyer friends who do different kinds of law than what we do, specifically foreclosure law, we are in a position to help people who would like to invest in properties here. So, oftentimes what we're able to do is we contact our lawyer who is representing somebody who owes money to the bank. The banks do not like to foreclose on homes because they don't like to own the property, which makes them become a landlord. So they will have to pay taxes and everything else. Correct. They're responsible for the... This is why short sales are preferred as far as the banks are concerned. The banks would rather do a short sale than foreclose and end up owning the property. So, our friends who are lawyers have many clients that call them and say, the bank is foreclosing on my home, I don't have the money to afford to pay the bank, either save my house or sell my house to somebody so I can avoid what we talked about before with the credit issues and have a foreclosure on my record. So because of this and because of these relationships, we are able to, for our clients, let's say somebody who wants to come from Brazil and they want to buy a $1 million condominium here, we oftentimes are able to get them a condominium that may be worth $1.5 million for the same $1 million that they're going to spend, because we're able to, what happens is, many times there are lawyers and just people that go to the courthouse and wait until these properties go into foreclosure. Because our lawyer friends are actually representing the people that are in the foreclosure, we're able to get to access to these properties faster, and we can make this happen very quickly usually for the client. And cheaper. And cheaper. Usually very much below not just the market price, but what is actually owed on the mortgage. So it means getting properties at lower prices than the general market, and we're able to initiate closings on the property much faster than typically on the market. We're really able to help people that are interested in doing cash deals. Somebody who's not interested in borrowing money to make the deal happen, to purchase the property, they come here. If they want to buy $1 million property, they have $1 million cash to pay for that property. But is it possible to get a mortgage on this house? Absolutely. Here in the United States, that's a very big business, is mortgages. Let's say you want to buy $1 million home, but you only have $400,000 cash. Well, you can put the $400,000 down, and the bank will pay the other $600,000, and then you pay back the bank with interest. This is where foreclosures come in. O que parece agora, nós começamos agora a dar uma característica aqui para uma pergunta que muitas pessoas me fazem, né? Poxa, se eu quiser startar um negócio nos Estados Unidos, mas eu não tenho 100% do capital, eu consigo fazer um mortgage, eu consigo fazer um financiamento, como é que chama? Hipoteca, por exemplo? Consegue. Você consegue, por exemplo, comprar um imóvel como o Jason mesmo deu uma ideia, de uma propriedade, um hotel de $1,5 milhão, que a gente pega isso daí num short sale por $1 milhão, mas você só tem 400 mil. Bacana. Levanta o resto no banco, o banco vai fazer o aporte da diferença, você vai pagar os seus 400 de down payment, e o resto o banco vai fazer o financiamento e o seu hotel vai estar operacionalizado. Então esse negócio era uma novidade que eu quero trazer para vocês,
nós vamos trazer outras novidades aqui para vocês de negócios que nós já implantamos aqui. São áreas aqui dentro que a gente já estava delineando e que eu agora acho que é bacana para a gente trazer. Eu quis trazer os dois aqui para apresentarem isso para vocês, porque eu acho que é uma oportunidade de investimento muito bacana para quem pensa em startar um negócio e fala, poxa, eu quero comprar numa condição bacana e eu não tenho o dinheiro inteiro. Como é que funciona? Pega num short sale e levanta o resto do dinheiro no banco para dar sequência no seu business. Is that right? Good? Good? Good. Anything else? No, sir. Pessoal, é isso. Muito obrigado. Vou trazer para vocês uma série de outras novidades que forem acontecendo. Vou convidá-los sempre para vir aqui para conversar com vocês. Eu acho que acaba trazendo um pouco mais do nosso pessoal interno, que eu acho que eu quero que vocês tenham um contato mais próximo com isso. Tá bom? Obrigado. Fiquem com Deus. Abraço. Obrigado, tchau.